artigo publicado agora, é o número 4, se a gente for considerar que é um por mês desde janeiro, então ela é de abril de 2020, publicado na Medicine Science, né, sobre o efeito metabólico de 3 diferentes BUTs. E aí, por que eu não traduzi o BUT, né? O BUT é a tarefa, né? É a atividade em si, é o input lá de atividade, né? Durante sessão em adultos inativos. E essa sessão a gente vai entender melhor, na verdade é uma sessão de tempo sentado, é uma sessão de inatividade. Esse artigo foi, a primeira autora é essa Sheng Xiama, os coautores Sheng Zhu, Ling Zhang, Xiao Mei Liu, Yan Yu Lin e Shen Bo Cao, né? Eu fico imaginando os locutores de futebol para transmitir jogo de equipe chinesa, deve ser uma loucura, né? Mas é da Universidade de Cinesiologia, Universidade de Esporte, da Escola de Cinesiologia de Xangai, na China, né? Vocês verem aí, é uma universidade pequenininha, né? Esse aqui é o estádio da universidade, toda essa área, campos de futebol, esses prédios, isso é toda a Universidade de Esporte da China. Essa é a escola de cinesiologia, muito provavelmente nessa escola de esporte devam ter outros departamentos, né? Bom, outro dia a Thaís, eu não sei se ela está aí, mas numa discussão nossa, ela perguntou a questão de como é que se calcula o fator de impacto e tal. Eu fiz isso na minha primeira apresentação do ano, ela estava, tá? Então eu trouxe de novo, talvez se a Thaís estiver aí, né? Você tem aqui embaixo, né, o cálculo do fator de impacto. Então, o fator de impacto de uma revista se calcula somando-se, né, os artigos citados num determinado período, tá, dividido pelos artigos publicados, tá, no mesmo período, e aí você tem o fator de impacto dessa revista. A Medicine Science tem um fator de impacto de 4,478. Né? Quem é responsável por isso é o Instituto para a Informação Científica, e os fatores de impacto são publicados pelo Journal Citation Reports. Né? Então, para vocês terem uma ideia da localização, né? Como que aonde se encaixa a Medicine Science, tá? Era uma revista que está mais ou menos na média das revistas específicas da área de esporte, de medicina de esporte, tá? Mas bem abaixo do New England, que é um dos maiores fatores de impacto, JAMA, Lancet, né? A Nature, que é uma revista generalista, e a Science também, são todos fatores altíssimos, entre 30 e 50. Né? A Preventive Medicine, que é uma revista específica da área de medicina, 3,43, e eu fui buscar também a melhor revista científica. Acho que o Maurício citou isso há algum tempo atrás, né? É realmente a Revista Brasileira de Psiquiatria, 2,181, é a melhor revista de impacto que nós temos. E, em média, as revistas brasileiras giram em torno de 1,7, 1,8, esses são os impactos dessa revista. Aqui uma métrica da própria Medicine Science, tá? Além do fator de impacto dela, ela é a 83ª dentro das revistas de ciência do esporte, tá? Em número de citações, entre 83, ela é a 6ª na área de ciências do esporte, enquanto total de citações ela é a 2ª na área de ciências do esporte. Esse Engage Factor Score eu não vou saber dizer, tá? Esse aqui é a média de anos, né? A vida média dessa revista, ela é a 10ª entre 83, tá? E no Google Scholars, né? Que tem lá o H5, que é um índice das revistas na área de atividade de educação física e medicina do esporte, tá? Ela é a 4ª, tá? Com um HI de 70. Então, só para situar um pouquinho o que é a Medicine Science. Claro que quem já está na área há algum tempo, como Gerson, como Maurício, Júnior, o pessoal sabe, mas
o pessoal novo, a gente sempre tem que lembrar que tem gente começando essa jornada científica, é bom entender do que a gente está falando. Tá? Aí, essa aqui é a nossa autora, a primeira autora, né? E aí vai uma dica para vocês, quem não tem ainda cadastro no ResearchGate, tá? É gratuito, é muito interessante, tá? Aqui você acaba linkando, então eu coloquei o nome dela no ResearchGate e eu consegui buscar, ela também está indexada no ResearchGate, tá? Assim como o Gerson, a doutora Sandra, o Douglas, o orientador do Gerson, eu tenho todo mundo linkado aqui, né, porque são meus coautores. Então, você acaba se linkando com toda a comunidade científica. É interessante para todo mundo aí do laboratório, assim como nós tivemos que fazer o ORCID, também se linkar aqui no ResearchGate, que é uma espécie de Facebook dos cientistas, dos pesquisadores. Né? A nossa primeira autora aqui, ela deve ser bem novata, né? Pelo indicador aqui dela, o índice, né, de publicação de produtividade. Só para vocês terem uma ideia, o meu é 12, tá? O do Vitor, do Ailton, desse pessoal que publica mais tempo no laboratório, é mais de 30. Né? Então, aqui dá para você ter um indicador, e você tem aqui uma série de dados sobre número de citações, quantas pessoas leram o artigo que ela publicou, né? Publicou 5,4 pesquisas, isso aqui deve ser uma média num determinado período, é um site bastante interessante. Tá? Bom, vamos então ao artigo propriamente dito. Né? Na introdução do artigo, os autores começam a evidenciar a importância da adoção de um estilo de vida ativo e chamam a atenção para os prejuízos do estilo de vida sedentário. Né? Então, o estilo de vida sedentário estaria relacionado com síndrome metabólica, com doença cardiovascular, com incidência de mortalidade por câncer e por mortalidade por todas as causas. Então, a literatura tem sido muito bem abastecida de evidências que mostram essa relação. Mas esse artigo, especificamente, busca relacionar a questão da inatividade física, do sedentarismo, do tempo sentado e dos blocos de atividade física com diabetes, uma vez que ele mede a glicemia. E aí, como também está virando meio que uma rotina, uma prática aqui comum entre a gente, eu fui buscar um plus, né? Alguns indicadores. Está muito difícil buscar coisa no... Tá aqui, não sou eu, mais 3 pessoas paradas. Microfones desligados, por favor. Então, fui buscar indicadores, né, de prevalência de diabetes. Então, a diabetes praticamente triplicou na última década, e é uma doença subnotificada, tá? Pelo menos por indicadores do Brasil, 1 em cada 3 brasileiros possui diabetes e não sabe, né? Então é um problema sério a questão do diabetes no Brasil. Né? Nós somos o 6º país, comparado aqui com esses outros, a Índia é o primeiro, China, Estados Unidos, Rússia e Alemanha, tá? E dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Né? Existe uma estimativa que até 2035 nós tenhamos mais de 500 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes no mundo todo. Tá? 14 milhões no Brasil, então se hoje nós somos o 6º lugar, né? Devemos encostar ali com a Alemanha. Então é realmente um problema bastante sério, cerca de 46% desconhecem a questão do risco, né, de desenvolver as complicações do diabetes. Então, isso só para contextualizar e evidenciar a importância de também avaliar a questão do estilo de vida, do comportamento sedentário,
com essa importante enfermidade que assola aí as populações no mundo todo. Tá? Então, ainda na introdução, ele ressalta que os comportamentos sedentários têm sido investigados, né, no que diz respeito ao gasto energético, e se classifica um comportamento sedentário como um indivíduo que tem um gasto calórico melhor do que igual ou menor do que a 1,5 METs. Isso caracterizaria o indivíduo em comportamento sedentário. E interromper o tempo sentado com alguma atividade física parece ser uma das alternativas. Então, isso já evidencia a nova tendência, ou a tendência mais recente de investigar na área da epidemiologia, relacionada às doenças crônicas não transmissíveis, não só a questão da atividade física, como também a famosa quebra do tempo sentado. Tá? Então, vários estudos observacionais, tanto experimentais, têm tentado investigar o quanto que a interrupção do tempo sentado pode promover melhoras no nosso metabolismo e, por consequência, na nossa condição de saúde de uma forma geral. Então, ele cita uma série de estudos, cita revisões sistemáticas, cita meta-análises, né? Então, para você ter uma ideia, o artigo tem 41 citações e ele se utiliza de várias citações para embasar essa introdução dele, levando à situação-problema, que o quanto, né, de frequência, tanto de número de interrupções de tempo sentado, poderia ser mais eficaz, nesse caso especificamente, no que diz respeito à glicemia ou a controle da resistência à insulina de uma forma geral. Portanto, o objetivo desse estudo foi determinar... Hasta luego. Por gentileza, fechem os microfones. Ô, Mal, você é o anfitrião, você consegue fechar os microfones de todo mundo. Aí, obrigado, Carolina. Esse estudo, então, teve como objetivo determinar se a interrupção de sessões prolongadas do tempo sentado, com 3 diferentes condições dessa interrupção, e essas interrupções tinham variação quanto a caminhadas intermitentes, né, tanto na frequência quanto na duração, poderia estar promovendo melhora no metabolismo glicêmico em relação a uma sessão prolongada contínua de inatividade física em adultos sedentários. Então, isso foi um dos critérios, né? Esse artigo acabou vindo muito a calhar, eu não sei se foi proposital em função das nossas circunstâncias, né? O mundo todo está ficando mais tempo sentado, principalmente nós, pessoas que trabalham de forma cognitiva e intelectual, né? Temos passado muito tempo sentados em frente aos computadores, né? Então, eu elaborei aqui um delineamento simplificado do estudo, obviamente. Foram 16 adultos sedentários, com média de idade de 24 anos, numa variação entre 21 e 30 anos, 7 homens e 9 mulheres, que foram submetidos a uma intervenção de laboratório para mensuração. Vocês vão ver mais para frente que é uma coisa maluca o que esses chinesinhos aqui fizeram. Tá? Então, a intervenção de laboratório implicava em mensurar o tempo sentado, 3 diferentes formas de atividade física, na questão da caminhada, e na verdade não são formas de atividade física, né? São diferentes frequências de duração da atividade física. E os scores de glicemia também foram mensurados. Tudo isso para tentar entender as consequências para o desfecho, que seriam os níveis de glicemia em 2 momentos, após 9 horas
e após 26 horas da intervenção. Então, esse é o delineamento do estudo. Ele vai ficar mais claro conforme a gente for detalhando isso. Tá? Então, os critérios de elegibilidade, né? Se ter uma ideia, eles começaram com 48. O artigo ele é extremamente minucioso e detalhista no que se refere à descrição do método. O artigo, eu diria para vocês que 2/4 do artigo, metade do artigo, é descrição do método. Tá? Então, os critérios, eles descrevem como que eles foram selecionar esse pessoal, colocaram no mural da universidade, mandaram por rede social, utilizaram redes sociais, então, toda a descrição de como eles foram atrás desses candidatos. Apareceram 48, tá? Tinham que ser entre 20 e 35 anos, não obesos, eles utilizaram para isso um IMC, tá? Abaixo de 28, inativos e sedentários, tá? Livres de diabetes e de doenças cardiovasculares, tá? Eram os critérios de elegibilidade. Agora, como critério de exclusão, para vocês terem uma ideia, dos 48, eles queimaram 30, né? 30 foram excluídos, ou porque era tabagista, ou mulheres grávidas, pessoas que tivessem alguma mudança do peso corporal, com alteração de mais de 2 quilos nos últimos 3 meses. Já na seleção prévia, eles eram submetidos a um exame de sangue, né, cujo a glicose em jejum não poderia ser maior do que 6,1 milimols, né, concentração de triglicérides, concentração de colesterol, pressão artérica sistólica, não poderia ser maior do que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Tá? Se os candidatos estivessem fazendo uso de qualquer medicamento ou suplemento que de alguma forma afetasse o metabolismo da glicose e de lipídios, né? E indivíduos que tivessem alguma contraindicação para a atividade física. Né? Então, está explicado por que de 48 só sobraram 30. E aí vocês vão falar, mas você mostrou lá no delineamento anterior que foram 16. Né? Foram, porque 2 não chegaram a concluir o estudo. Né? Então, 2, não sei por que causa, acabaram morrendo pelo caminho, morte amostral. Né? Bom, o método foi extremamente complexo, né? As pessoas tinham que fazer, foram 10 visitas ao longo de 10 meses. Tá? O estudo começou em agosto de 2017, foi terminar em outubro de 2017, foi terminar em agosto de 2018. Foram 10 meses de duração do estudo. Os indivíduos tiveram que ir por 10 vezes até o laboratório, e no laboratório eles tinham que ficar durante pelo menos 26 horas dentro de um local que eles chamam de câmara de calorimetria humana. Tá? Eu procurei fotos de câmara de calorimetria humana, tem várias fotos de câmara de calorimetria humana, e passavam, então, 26 horas dentro dessa câmara de calorimetria, fazendo 2 coisas, né? Caminhando na esteira toda, e dormindo. Sentado, e até dormiam lá de uma noite para outra. Né? Então, foi um estudo randomizado e cruzado, um crossover. Então, para quem não sabe o que é crossover, é quando os indivíduos são expostos de forma aleatória e de forma diferente um do outro. Né? Os indivíduos que fazem parte da amostra são expostos de forma diferenciada ou ao tratamento ou à exposição. Né? São um estudo randomizado, as pessoas foram aleatoriamente escolhidas para seguir o protocolo na ordem de exposição. Então,
que completaram 26 horas no laboratório, né? Sessões incluindo 22,5 em uma câmara de calorímetro para testes e gastos energéticos, tá? Essas 26 horas no laboratório, lógico que incluía toda a questão da coleta de sangue pré-pós as atividades, tá? Inclusive, indivíduos faziam refeições, tinham que ficar 4 horas do período de intervenção, tá? 9 horas num período sem fazer nenhuma atividade, totalmente sedentário. E aí, nos demais períodos, eles separaram em 3 diferentes estratégias, né? Uma que eles chamaram de Walk 3, ou Caminhada 3, né? Eu mantive o Walk aí, 30 minutos sentados e 3 minutos de caminhada. Então, eles faziam essa sessão ao longo do período, ficavam a cada 30 minutos sentados, 3 minutos de caminhada. O outro modelo, 45 minutos sentados e 5 minutos de caminhada. E o último modelo, 60 minutos sentados e 8 minutos de caminhada, né? Ao longo dessas 9 horas de sessão, que eles permaneciam dentro da câmara de calorimetria, tá? Os participantes, então, completaram o seguinte teste experimental em ordem aleatória. Aí que vem a questão do cruzado, né? Nem todo mundo começava pelo 3 e fazia o 4 e o 5, né? Existiam outras formas, o 3, o 5, desculpa, o 3, o 5 e o 8, né? Então, sessão ininterrupta, na sequência, intervalos de caminhada de 3 minutos, com 3 minutos sentados, né? Entre cada sessão de 30 minutos. Depois, 5 minutos de caminhada, 45 minutos sentados em cada um dos turnos dos 45. E 5 intervalo de caminhada de 8 minutos a cada 60 minutos, foi o Walk 8, né? E aí, como era cruzado, na outra sessão eles fizeram a mesma coisa numa outra ordem, tá? Lembrando que foram 10 visitas. Eles tinham que ter um período de limpeza mínimo entre 5 e 14 dias da sessão para eliminar um eventual efeito da sessão anterior, para poder fazer a transição de forma limpa. Eles chamaram isso de período de limpeza. Aqui fica mais claro, tá? Então, aqui, a legenda aqui embaixo, né? Esse asterisco aqui seria a refeição padrão. O artigo descreve minuciosamente o que eles comiam no café da manhã, no almoço e no jantar. Por quê? Já que a medida de glicemia, né, era importante saber o que esses indivíduos estavam comendo, né? Aí, essa setinha aqui para cima é a entrada na câmara de glicemia, a setinha para baixo é a saída câmara de calorimetria humana. Aqui a saída da câmara de calorimetria humana. Tinha uma sonequinha da tarde, achei interessante isso aqui, né? Então, tinha uma sonequinha da tarde aqui, a meio-dia, né? Aí a coleta de sangue, toda setinha fininha aqui, a coleta de sangue, e esses triângulozinhos aqui para cima e para baixo são os boots de atividade física, os turnos de atividade física, né? E aqui eu destaquei para vocês, para ficar mais claro ainda, a questão dos intervalos, né? Então, esse aqui é o intervalo de 8 minutos, aqui os intervalos, né, de 5, as caminhadas de 8 minutos, desculpa, aqui as caminhadas de 5 minutos, aqui as caminhadas de 3 minutos, e vocês veem os intervalos entre as sessões. Então, são 3 diferentes formas. Então, aqui você tem
mais tempo do indivíduo sentado, aqui menos tempo do indivíduo sentado, aqui menos tempo ainda desse indivíduo sentado, tá? E mais tempo do indivíduo caminhando. Mais tempo, 8 minutos do indivíduo caminhando, aqui 5 minutos do indivíduo caminhando e aqui 3 minutos do indivíduo caminhando. Então, eles mexeram na intervenção de todas as formas, tanto nos intervalos quanto na duração das caminhadas. As caminhadas foram feitas a uma velocidade de 60% do VO2 máximo. Aqui, a questão de um detalhamento, né, o protocolo de refeições, era importante, ele descreve especificamente o que eles comiam, tudo muito dentro da dieta chinesa, eles deixam isso bem claro, né? Um cardápio baseado na dieta chinesa típica, né? Então, café da manhã, entre 8 e 8h15. Eles chegavam uma noite antes, eles dormiam, tá? Chegavam uma noite antes, eles dormiam, e aí começavam no dia seguinte, jantavam, e no dia seguinte começavam com o café da manhã, porque logo cedo era medida a glicemia desse pessoal. Tá? Então, todo café da manhã, almoço e janta, extremamente rigoroso, e todas as refeições foram padronizadas entre as condições e os volumes individualizados de acordo com o perfil aí de cada indivíduo. Então, essa aqui, pela descrição que o artigo fornece, parece ser exatamente um quarto desse experimento, né? O modelo da câmera é esse aqui, a câmera FHC 20S Fuji Medical, lá, né? Do Shiba, é uma câmera japonesa. Esses indivíduos começavam a partir das 8h30 da manhã do dia seguinte, tá? Então eles chegavam uma noite antes, jantavam, e no dia seguinte começavam a testar o gasto calórico. Lembram que tinha um café da manhã, tinha lá o exame de glicemia, tá? Características da câmera: a câmera cobria 11 metros quadrados, maior que muito quarto de apartamento brasileiro, né? Sua área interna, né? O volume em metros cúbicos aqui, a largura, profundidade, vaso sanitário, lavatório, cama, mesa com cadeira e uma esteira. Por isso que eu falei que isso aqui parece ser muito realmente a sala, né? Peguei, lógico, no Google Imagens, mas descreve muito bem a câmara, o laboratório, tá? Inclusive, eram controladas a temperatura, a umidade relativa do ar, sempre um ar renovado. Isso aqui me parece ar-condicionado, alguma coisa do tipo. Então, vejam que eles controlaram, de fato, todos os fatores que eventualmente pudessem comprometer, uma vez que o objetivo aqui era medir o gasto energético, o gasto calórico desses indivíduos. Bom, a análise estatística também foi bastante complexa e eles utilizaram uma coisa que eu não conhecia, que era essa área de glicemia, né? A área inferior de glicemia, de curva glicêmica, desculpa, área total de curva glicêmica. O T ao C é a área total de curva glicêmica e o I ao C é área inferior da curva glicêmica. Aí eu fui buscar o que seria esse PA ao C, I ao C, e é um indicador de glicemia, né? Muito utilizado, praticamente todo o trabalho que quer medir curva glicêmica, né? Ou o perfil da resistência à glicose, ou o perfil de produção de insulina, utiliza essas curvas para fazer a leitura e a interpretação, né? Então, isso é feito a partir da coleta de sangue e os níveis de glicose sérica, glicose intersticial, níveis de insulina, são analisados por esse software, Prisma 6, né? GraphPad de San Diego,
para que se consiga, então, descrever o comportamento dessa curva, né? Então, o TAUC foi calculado entre uma curva e uma concentração inicial de 0 e o IAUC, que é a área inferior da curva glicêmica, foi calculado subtraindo a linha base ao longo do período da área total da curva glicêmica. Tá? Foi utilizado modelos mistos lineares com intervenções aleatórias para se verificar a diferença dos efeitos em condições para todas as variáveis de resultado, para tentar corrigir a relação de outros fatores, como peso, gasto calórico, sexo e tudo. Ele utilizou o teste de Bonferroni, e esse teste também possibilita o pós-hoc para ele localizar aonde foi feito, aonde está a diferença. Tá? Todos os cálculos estatísticos foram realizados pelo IBM, o SPSS 22.0, tá? E foi adotado um critério de significância de probabilidade bicaudal de 0,005. Isso é uma outra forma para se dizer, a partir da curva de Gauss, né, para menos ou para mais da média, 0,05. Então, aqui mais profundamente, eu fui buscar o cálculo, como é que se calcula, né, esse área total da curva de glicose, assim como a área incremental da curva de glicose, a área inferior. Tá? É um cálculo de índice glicêmico realizado pela seguinte equação. O índice glicêmico é igual à área da curva glicêmica do alimento, né, vezes 100% da área da curva glicêmica da glicose. Aí o cálculo da curva de glicemia para a curva utiliza-se dessa seguinte fórmula aqui, tá? Do incremento da curva, dessa seguinte fórmula. Então, tudo isso para determinar as variações da curva glicêmica a partir de um período, tanto da área total quanto da área incremental ou da área inferior dessa curva glicêmica. Bom, aí ele começa a descrever os dados. Essa é uma primeira tabela que mostra a característica dos participantes. Tá? Então, como já foi falado lá na frente, a questão da média da idade. Aqui os dados antropométricos de peso, estatura, índice de massa corporal e percentual de gordura. Aqui, alguns indicadores de fator de risco metabólico, né? A glicose sérica, glicose, insulina, triglicérides, HDL, LDL, colesterol total, pressão arterial sistólica e diastólica. Então, caracteriza a condição metabólica e cardiovascular dos indivíduos. Aqui, a aptidão física a partir da potência aeróbica. E aqui, a acelerometria. Tá? Eles utilizaram acelerômetros e também responderam o questionário IPAC. Eles tinham as duas coisas, mas mais para caracterizar o indivíduo como sedentário. Né? Então, vejam que eles realmente... Nós temos aqui duas coisas a observar nessa tabela. Né? Primeiro, a questão das mulheres comparados com os homens, né? Estarem aí, em algumas situações, melhora o perfil metabólico cardiovascular em relação aos homens. Então, isso aqui explica porque o homem morre mais do que mulher, né? As mulheres, de forma geral, numa melhor condição do que a gente. Acho que tirando aqui o LDL, né? Que, não, das mulheres também foram um pouco... Não, dos homens foram um pouco menor do que o das mulheres, mas os outros indicadores sempre um pouquinho melhor. Outro dado importante é a caracterização do tempo sedentário. Altíssimos valores de tempo sedentário.
desses indivíduos, o que caracterizava, obviamente, que era uma exigência da amostra, para fazer parte da amostra, que os indivíduos fossem sedentários e inativos. Olha, o baixo período aqui é por dia, viu? Minutos por dia, tá? Então, baixo quantidade de atividade leve e baixíssima quantidade de atividade leve ou moderada. Essa segunda tabela descreve, então, o controle glicêmico após 26 horas, tá? E 9 horas. Então, tem os dois indicadores, 26 horas após e 9 horas após a intervenção, medidos 8 horas e de 1 a 10 horas durante o dia. Foi uma medida contínua da glicose, até eles utilizaram um monitor lá para mensurar isso, chamado CGM, que é um protocolo que monitora esse perfil continuamente, né? Então, aqui a seção inicial, o walk 3, o walk 5 e o walk 8. Tá? Então, vejam que esse modelo aqui é o modelo bruto, vamos chamar assim. E embaixo nós teríamos o modelo ajustado. Tá? Então, no modelo bruto, nós temos diferenças significativas comparado com a seção, que seria o período de inatividade, vamos chamar assim. Tá? Os três modelos, tá? O walk 3, o walk 5 e o walk 8, tiveram diferença estatisticamente significante comparado com a seção. Tá? Isso para 9 horas após. Em 26 horas após, tá? Só a média de concentração de glicose, né, de glicemia, foi estatisticamente significante só no grupo que fez as caminhadas de 8 minutos. Então, esse grupo aqui, em 60 minutos, caminhadas de 8 minutos. Né? Já no modelo 2, corrigido, então, por gasto calórico, e essa é uma das grandes sacadas desse estudo, uma vez que eles tinham esse dado do gasto calórico dos indivíduos, eles utilizaram o gasto calórico para fazer o ajuste ou a correção. Né? Aí, tanto 26 horas depois quanto 9 horas depois, nós tivemos diferença significativa, com uma única exceção da área incremental da área da curva glicêmica incremental, né, para a seção de 3. As demais tiveram, sim, diferença estatisticamente significativa nos 3 diferentes modelos de intervenção. Tá? Então, o que esse gráfico está nos mostrando aí? Né? Que comparado com o CIT, o gasto calórico de 22 horas aumentou, em média, 208 quilocalorias, tá? Respectivamente 254, 289, tá? Para as caminhadas de 3, 5 e 8 minutos, respectivamente, considerando que a caminhada de 8 foi a única que teve diferença estatisticamente significante, inclusive significante do walk 3 também. Já quando ajustado, né, durante o período de intervenção, durante as 9 horas, todos eles apresentaram diferenças significativas, com deltas, inclusive maiores, como vocês podem analisar aqui, 263, 3 e 25, né, respectivamente, dando inclusive uma dimensão maior. Tá? Também foram todas aqui significativas. Então, mesmo quando ajustado para o mesmo nível de gasto calórico, houve diferenças significativas para os 3 diferentes modos de intervenção, turns ou boots. E é aqui que
fica bem nítido, né, o comportamento das curvas glicêmicas, né, em milimols, nos 3 diferentes níveis de intervenção. Tá? Elas estão sobrepostas, né, então até confundem, até pela nitidez da imagem, né, mas o verdinho, que é o mais profundo aqui, os 3 minutos de caminhada, o rosinha, o roxo, vermelhinho aqui é os 5 minutos e o azul é o 8 minutos de caminhada. E aí, para facilitar essa visão, e o que os estudos mostram, né, é que as diferenças elas são maiores exatamente durante o período de intervenção. Tá? No período pós-intervenção e durante o sono, essas diferenças diminuem, tá? E aqui a glicemia no segundo dia de manhã, né, pós breakfast, pós o café da manhã, tem um pico, mas não altera muito, né? O walk 3 e o walk 5 não alterou muito, a alteração se dá mesmo no walk 8, por isso esse destaque aqui. Então, esse gráfico aqui demonstra bem esse comportamento, né? Na verdade, as intervenções elas são o que a gente chama, né, de intervenção aguda, né? Parece que a intervenção crônica, mesmo crônico num período relativamente curto, né, elas se minimizam ou diminuem sensivelmente. E essa é a última figura, que mostram gráficos aí da questão da área, né? Então, isso aqui pós 2 horas de intervenção, tanto da intervenção da área, o A é a área incremental, ou a área inferior da curva glicêmica, enquanto o B, ele a relação, né, dessa área durante o CIT, durante a parte sedentária, né? Então, aqui se deu as maiores diferenças dos 3 níveis comparados com o CIT, né? Já no modelo B, em que a área de intervenção da curva glicêmica, de incremento, né, da curva glicêmica não foi significativa nesse momento. O significante está aqui, né, na glicose e não na insulina. Isso aqui é de insulina e aqui a glicemia. Então, não houve comportamento diferenciado no que se referiu à insulina, somente à glicose. Né? E isso não foi significativo na manhã do segundo dia. Então, mais uma vez, evidenciando o efeito agudo, né? O efeito no momento de intervenção não persistindo, exceto para o tempo maior de 8 minutos, que leva a indicar que pequenos boosts, né, de 3 e 5 minutos parecem não promover efeitos de maior duração, mesmo no período agudo, né, da situação. Então, diferença significativa aqui e aqui apenas. Bom, a discussão ele também é bem ampla. Ele começa falando, né, de que os resultados do estudo dele são semelhantes com estudos anteriores, principalmente no que diz respeito à relação de excesso de peso, obesidade, glicemia em jejum, em função desse tipo de comportamento, da atividade, sempre atividade física sedentarismo sendo quebrado por blocos de atividades, né? E o alto risco para participantes com diabetes. Tá? Outros estudos já haviam mostrado isso, né? Ele cita uma série de contradições e inconsistência com outros estudos. Aqui, por exemplo, ele cita, né, que o resultado do presente estudo é inconsistente, né, com um recente estudo que, no entanto, utilizou-se de outros tempos. Né? Aqui foi 2
para intervalos de 20, 6 para intervalos de 60 e 12 para intervalos de 120, né? Esse estudo não conseguiu identificar redução da glicose plasmática pós-prandial, né, em uma sessão prolongada de ambiente saudável em homens sedentários e, nesse caso, obesos, né? Um outro estudo que ele cita também, né, que esse estudo se refere a uma nova descoberta, que a glicemia pós-diabetes, a área incremental da curva glicêmica foi maior nas 3 condições de interrupção, principalmente, ou especificamente, desculpa, no walk 8, tá? Na manhã seguinte, mas sem ajustar para a curva glicêmica. Esse resultado foi contraditório com estudos anteriores, né, em que o jantar da glicemia pós-bradial foi menor na condição de quebra da atividade em adultos com sobrepeso e obesidade ou com diabetes, distúrbios do diabetes tipo 2, né, e glicemia em jejum, que estavam comprometidos ou tinham pré-hipertensão. Então, esse estudo também, o dele é contraditório com outros estudos. Esse estudo confirma o benefício da interrupção prolongada, independente do gasto energético, sobretudo no modelo Walk 8, tá? Promovendo benefícios, então, para o metabolismo dos indivíduos. Ele aponta como pontos fortes do estudo. Primeiro estudo, que relata uma condição de sessão prolongada, interrompida, com monitoramento do gasto energético. Ele cita bem isso, né? É o primeiro estudo que faz esse monitoramento do gasto energético. Ele considera esse monitoramento especial porque foi feito uma câmara calórica humana de alta precisão, né? O que justifica, o que permite avaliar de forma muito precisa essa variável, o gasto energético, nas 4 condições, né? Ele também destaca que esse estudo está sob rigorosa supervisão do comportamento e alimentação, uma vez que ela foi padronizada, e como eu disse no princípio, incorporado de uma dieta chinesa por 26 horas. O indivíduo chegava, jantava, tomava café, almoçava e jantava de novo. E a incorporação de um delineamento crossover. Então, os indivíduos iam em 10 sessões e era alternado. Todos eles passaram por todos os walks, o walk 3, o walk 5 e o walk 8, e depois era a ordem dessa exposição era invertida, tá? Um outro ponto forte desse estudo, né, é que o estilo de vida restrito de 26 horas, com controle alimentar e dietético rigoroso. Com isso, ele destaca aí o que possibilita o uso. Esse CGM é o protocolo de medida de curva glicêmica, que é possibilitado nesse modelo ser feito por várias horas. Bom, ele dá agora as limitações do estudo, né? Um estudo de intervenção aguda, né, que tem um período curto, relativamente curto, né, não extrapolou para longos prazos de exposição, então fica assim desconhecido, né, os modos de interrupção nos benefícios da vida diária, os benefícios a longo prazo desse tipo de modelo, né? O tamanho da amostra pequeno, no ponto forte ele procura justificar essa amostra pequena com todo o rigor metodológico de controle, de precisão do instrumento, tá? Mas ele reconhece que isso limita aí a possibilidade de extrapolar os resultados. A área total
da curva glicêmica e os resultados da área incremental ou área inferior da curva glicêmica de insulina, né, sérica são limitados. Ele justifica isso pelo fato de que as respostas às refeições foram observadas apenas para 3 pontos no tempo de 2 horas após as refeições. E, além disso, né, o possível papel da função hepática e a produção da glicose não pode, por si só, ser determinado a partir desse estudo, né? E, finalmente, ele fala que o estudo dele ainda carece de validade externa, ainda precisa de mais força de validação. Bem, para concluir, ele destaca que o estudo demonstra que interromper sessões prolongadas de tempo sentado, realizadas em sessões de 3, 5 e 8 minutos de caminhada, de intensidade moderada, 60% do VO2 máximo, com intervalos entre as sessões de 3, 45 e 60 minutos. Esses intervalos, os caras ficavam sentados durante 9 minutos, melhora a resposta glicêmica por 26 horas. Então, 26 horas depois, eles ainda estavam com uma resposta glicêmica melhor, independente do gasto energético, de indivíduos inativos, sedentários, porém adultos saudáveis. Tá? No entanto, não houve diferença significativa entre as 3 atividades nos diferentes padrões, tá? Nos níveis 3, 5, e quando não foi corrigido por gasto calórico. Tá? E ele também conseguiu mostrar um efeito significativo de que as 3 intervenções sobre a resposta da glicose durante a atividade feita no período, tá? Mas, contudo, o efeito não é duradouro. Aquele gráfico das curvas lá mostra esse efeito predominante no momento da intervenção, ou seja, efeito agudo, né? Mecanismos subjacentes aos efeitos de interrupção a longo prazo de sessões prolongadas de inatividade física necessitam, portanto, serem melhor investigadas no futuro. Eu acho que